Oi pessoal, hoje nós estamos sendo recebidos pelo Dr. Jorge Malovic, presidente da Academia Itapiringana de Letras, e é uma figura já muito conhecida dentro da cidade como delegado e depois agora como um dos maiores ativistas culturais da cidade. Ele está na Casa Kennedy, está na academia, e a Casa Kennedy virou agora um centro de referência de cultura em todas as áreas. Teatro, dança, música, literatura e etc. E o Dr. Jorge está aqui nos recebendo com maior simpatia, maior boa vontade, e isso é muito importante para nós. O Dr. Jorge é escritor também, escreve na Folha de Itapetininga desde 1995, né? Isso. Desde 95, tem um livro publicado e outros projetos de livros para serem publicados. Mas agora vamos começar pela Academia de Letras. Dr. Jorge, o que é a Academia de Letras? Olha, a Academia de Letras, Itapetiringana de Letras, é uma instituição que ela foi fundada por Irã Aires Monteiro para defender e proteger a nossa língua pátria e, ao mesmo tempo, divulgar na cidade a literatura. Como é sabido, isso estatisticamente, o brasileiro lê muito pouco. Então, a incumbência da academia é desenvolver a literatura e, acima de tudo, ela proporcionar para que novos escritores surjam no cenário itapetiningano. E interessante porque vocês já fizeram 2 mostras de literatura de escritores itapetininganos e cada vez aumenta mais o número de escritores de produção literária de Itapetininga, né? E isso se deve muito ao trabalho do Dr. Jorge, isso tem que ser respeitado e muito resgatado sempre. E o Dr. Jorge, desde quando que o senhor pegou a direção da academia? Foi eleito, inclusive eu votei. Sim, é interessante porque eu assumi a cadeira do Jango Mendes, né, um grande advogado. Na verdade, ele não era formado como advogado. Na época, não havia tantos advogados formados. E isso foi em outubro. Aí, em novembro, como ia ter eleição, a maioria dos presentes na academia, isso há 8 anos atrás, falaram: o senhor é o novo presidente. Eu falei: não, gente, eu acabei de assumir aqui como acadêmico, eu não conheço ainda, mas acabei aceitando e estou até hoje, porque teve a pandemia logo depois, nós tivemos algumas eleições, alguns acadêmicos já, uma certa idade, não estão podendo frequentar. Então nós estamos levando a academia, tanto que há uma questão de 2 anos atrás, nós colocamos mais alguns acadêmicos dinâmicos e tal, que estão nos ajudando. O ano passado nós fizemos a primeira feira literária, exclusivamente a escritores e autores itapetiringanos. Nós temos aqui ao lado, nós temos essa vitrine aqui que são escritores de Itapetiringa. Alguns inclusive são acadêmicos. E esse ano nós fizemos a segunda feira literária. E nós tivemos mais de 30 escritores. Que maravilha, todos itapetiringanos, para nossa alegria. E nós esperamos que o ano que vem nós tenhamos muito mais escritores. Porque eu costumo dizer assim: quantos Pelés nós perdemos por ano porque não há incentivo? Então a academia, ela se preocupa com isso. Nós nos preocupamos em que venham novos escritores, não só romances,
e outros tipos, mas poemas também. Tem alguns escritores que fazem belos poemas. Então, para nossa felicidade, Itapetiningana tem correspondido, a população tem correspondido com o nosso chamado. E nos deixa muito felizes, nós da academia, a diretoria e os imortais, nós ficamos muito felizes em receber esses novos escritores. Como cronista lá da Folha, o senhor escrevia sobre o quê? Assim, escreve, né? Ainda vários assuntos. Normalmente eu falo sobre moral, ética e filosofia. Não gosto de política, embora todo ser humano seja político, inclusive a política tem na família. Exato. Mas eu acho assim, você coloca alguma coisa, alguém pode criar polêmica, então eu não gosto de polemizar. Eu acho que cada um tem o seu pensamento. São 30 anos já dentro da Folha de Itapetininga? Sim. Quer dizer, de 95 95, até agora. 30 anos. E agora vamos falar do Dr. Jorge, escritor de romance Além da Crônica. Há 4 anos atrás, o Dr. Jorge lançou seu primeiro livro, Danúbio Vermelho. O Dr. Jorge é de descendência sérvia, veio para o Brasil sua família em São Paulo, onde tinha toda a comunidade sérvia, e ele conta aqui uma história muito bonita de superação e de vida. A história é um pouco da sua mãe, né, Dr. Sim, Jorge? É da minha mãe. Conte para nós um pouco dessa jornada, dessa história muito interessante. Na verdade, surgiu a ideia assim. Todo livro que você lê, toda notícia que você lê, falam dos heróis soldados. Não desmerecendo, realmente eles são heróis. Veja a Força Expedicionária Brasileira, não tinha nada a ver com a guerra lá na Europa. Eles foram lá defender a liberdade, foram defender a democracia. Mas eu vejo do lado também os heróis, é aqueles que ficam lá. É o povo que sofre bombardeio, falta d'água, fome e continuam na terra. Minha mãe não, minha mãe, eles tinham ideia assim, cada 20 anos tinha guerra lá. Em 1918 teve guerra, 17 e 18 a Primeira Guerra. Depois em 38 estourou a Segunda Guerra, 39. Então eles resolveram vir para o Brasil. Então, eu quis fazer questão do seguinte, a primeira coisa, mostrar que a população também é herói. Porque aqueles que ficam, ou aqueles que saem, reconstroem a sua vida. E, em segundo lugar, eu quis mostrar para a população, essas pessoas que acham que a guerra resolve tudo, a guerra é um câncer. Ela precisa ser exterminada da face da terra. A guerra, ela separa, ela mata pai de família, ela destrói a família. Você vê, minha mãe, ela foi ver meu tio 45 anos depois que ela fugiu da Europa. Ela saiu de lá, viu um jovem, um adolescente, e foi ver um senhor aqui de 60 anos. Puxa vida. Então você vê o que o sofrimento, a guerra faz. E é engraçado que minha mãe padeceu, passou fome, lutou, veio para o Brasil, dormiu no chão, trabalhou na feira, fez um monte de coisa para ajudar meu pai, para eles terem uma casinha. E ela era uma pessoa alegre. Quando era meu aniversário em setembro, ou do meu irmão mais velho, em maio, eles faziam questão de fazer um bailinho, aqueles bailinhos antigos, dentro de casa, que a gente dançava, e eles ficavam até 5 da manhã dançando. E curtindo junto e com curtindo os adolescentes. Junto. Então minha mãe nunca se queixou do que ela passou na guerra. Pela e esse livro ele fala exemplo. Da história lá na Sérvia. Todo mundo sabe que a Sérvia é do leste europeu, próxima à Tchecoslováquia, à Polônia, e até as pessoas misturam, né, com a Tchecoslováquia, na verdade, a Polônia, a Sérvia. A Sérvia ela fazia parte da extinta Iugoslávia. A Iugoslávia. Era a Iugoslávia. Aí depois, quando o Tito faleceu, ele tinha determinado que haveria um rodízio de presidentes. Porque a Iugoslávia era composta pela Croácia, pela Eslovênia, pela Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Kosovo e hoje Macedônia do Norte, que é vizinha da Grécia. Tem um e aí ela filme implodiu. Maravilhoso, o senhor já assistiu Depois da Chuva? Não.
assista, você vai adorar sobre essa questão inteira. E o Underground é um outro filme que conta a história dos sérvios que ficaram embaixo da terra e a guerra acabou e eles continuaram lá durante 40 anos, depois de saíram, não existia mais a Iugoslávia. É muito interessante. Eu tive, aí, como eu falo sérvio, porque meus pais, quando eram pequenos, o idioma lá era sérvio, nós só falamos sérvio. Aí, quando eu entrei, eu tinha amigos brasileiros, falávamos o português e tal. E aí eu entrei na escola e tal e consegui, porque meus pais eles eram sócios do Clube Sérvio Brasileiro em São Paulo. Eu quis mostrar para as pessoas que por mais dificuldade que você encontre, você tem que ter esperança. Você tem que lutar para que tenha um futuro melhor. Por mais difícil que seja a sua vida, sempre tem uma saída. É um livro... Meus pais vieram, não conheciam o idioma. E até tem um fato curioso que eu falo aqui. Quando teve a primeira festa junina, então tinha aquele bi, bum, bum. Meu pai correu para dentro de casa, guerra, guerra. Vestiram a roupa e saíram correndo, achando que era guerra. Por causa que as bombas juninas aqui, as bombinhas, os fogos de artifício, são iguais ao que tinha lá na Sérvia. E meu pai, eles trabalharam na feira. Meu pai até era para ser ator lá da Vera Cruz. Eu tenho a carteira dele profissional assinada. Ele assinou num dia, no outro dia ele deu baixa, porque como a minha mamãe não passou no teste, eu perguntei para ele, falei, pai, mas por que você não foi? Ele falou, não, filho, eu queria fazer com a tua mãe. Quer dizer que esse lado cultural já vem com o senhor já de família. Já, minha mãe, ela adorava música, ela vivia ouvindo música. Meus pais, quando eu tinha 8, 9 anos, meus pais tinham uma companhia de dança que percorria o estado de São Paulo se apresentando. Olha que história. Meus pais sempre gostavam de cultura, porque eu tive na Europa e eu vi a diferença que é aqui no Brasil. O meu sobrinho, esse que eu visitei os templos ortodoxos lá, que na Sérvia a religião predominante é a religião ortodoxa, cristã ortodoxa. Eu conheço. E o tempo todo ouvindo música clássica. Aí eu falei assim, nossa, você gosta de música clássica? E eu falava, Beethoven, Mozart e tal. Ô tio, você conhece? Eu falei, eu conheço graças a meus pais, que meus pais ouviam. E aí ele falou assim, tio, aqui na escola a gente aprende. Ele tocava piano e sanfona, ele toca piano e sanfona. A filha dele toca violino. O caçula toca bateria. Poxa vida. E o mais velho, ele toca piano. Eles aprenderam na escola. Eu percebi assim, eu estive na Espanha, eu estive em Paris e estive na Sérvia. Todos os museus que eu visitei nos 3 países, as pessoas, o pai e a mãe, vai com a criança no carrinho. Já na tenra idade, eles vão visitar o museu. Começam a se ambientalizar com esse clima. Doutor Jorge, quantos imortais hoje temos na academia e qual a perspectiva agora daqui para frente, o trabalho que o senhor está desenvolvendo, um projeto, alguma coisa mais para esse Nós temos 38 acadêmicos, infelizmente 2 faleceram e nós não colocamos ninguém ainda. Agora, fim de ano, nós vamos fazer uma confraternização entre os acadêmicos. Inclusive você é acadêmico, está sendo convidado. Só nunca. É um café, a gente faz sempre um café sábado de manhã, a gente toma um café, conversa, que é para a gente se conhecer melhor e trocar ideias. Mas para o ano que vem, além da 3ª feira literária, nós estamos querendo fazer alguns projetos a mais. Inclusive nós estamos querendo, já há algum tempo, nós estamos querendo homenagear os acadêmicos que já se foram. Porque eu acho assim imprescindível que esses acadêmicos que entraram no lugar dos que se foram, precisam saber no lugar de quem eles estão. Quem foi. O seu pai foi acadêmico, Roberto Isaac. Mas os novos não sabem. Então o projeto, uma vez dei essa ideia, nós discutimos, nós estamos querendo homenagear, chamar a família desses acadêmicos e falar, olha, nós estamos homenageando vocês, você foi o seu parente, seu marido, seu pai, seu filho, ele ocupou a cadeira tal. E agora o fulano está na cadeira tal. Que é para eles saberem quem passou por aqui. Que eu acho isso importante. Esse é um dos projetos. E mais alguns projetos que nós estamos ainda
está tentando colocar nessas reuniões que a gente faz, entrar na mídia, fazer alguns eventos na mídia, tudo. Mas, inclusive, nós temos um projeto, nós estamos querendo colocar todos esses livros que estão na vitrine, o meu livro, todos os livros dos acadêmicos, nós estamos querendo colocar nas redes sociais, para que a população possa ter acesso, visitar e ter acesso aos livros. Então, nós agradecemos a sua paciência de conversar com a gente. Eu queria que o senhor desse um recado, sabe, hoje nós temos essas leis, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que tem, isso foi provado nessa segunda-feira do livro, a possibilidade de novos escritores se colocarem. E como é que a academia hoje se sente de braços abertos para receber esses novos artistas? E o senhor acha que é importante esse tipo de lei e de coisa para acontecer esse fomento à literatura? Olha, Fuad, em primeiro lugar eu queria agradecer a você ter vindo aqui, foi uma honra para mim receber você, é uma gentileza sua de vir aqui falar um pouco de literatura. E as duas leis, o Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, vieram em boa hora, porque até então não tinha nenhum, tinha a Lei Rouanet. As pessoas criticam a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, o que acontece? A Lei Rouanet, na minha opinião, tinha que mudar. A culpa não é do Chico Buarque, do Caetano, do Gil ou de qualquer outro cantor. A lei permite, eles fazem, estão no direito deles. O que precisa mudar? Qual seria o intuito? É pegar essa lei e transferir para os municípios, como é a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Você vê, alguns livros aqui da Segunda-feira Literária foram produzidos e financiados pela lei Aldir Blanc. Então, isso é um fomento para a cultura, não só literatura, mas eu teve apresentação aqui, a Valquíria depois pode comentar isso com você, filmes que foram financiados pela Lei Aldir Blanc, peças de teatro. Então, essas leis foram bem-vindas, porque elas estão incentivando a cultura brasileira. E eu acho que elas são de extrema importância, eu acho que elas deveriam se expandir um pouco mais.